pouco sobre ingratidão, origem, consequências e remédio. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 17, leremos os versos 11 a 19, e eu vou tomar a liberdade de ler esse texto na versão da Bíblia Viva, para facilitar a nossa compreensão, para que ela seja mais didática possível, para que o recado de Deus que chegou ao meu coração chegue também ao seu. Lucas 17, verso 11 em diante, diz assim: continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre a Galileia e a Samaria. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiam-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão aos sacerdotes e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era um samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse ao homem: levanta-se e vai embora, a sua fé o salvou. Você já pensou nas maravilhas que Deus fez na sua, na minha, na história dessa igreja, na vida do povo de Deus? Você já percebeu as maravilhas que Deus fez ao povo de Israel? Você já pensou o que é atravessar um mar a pé enxuto? Porque Deus abriu o mar para que o povo milagrosamente passasse. E pouco tempo depois, esse mesmo povo está reclamando que não tem carne para comer. Você já pensou o que é ter AIDS? Porque a lepra no primeiro século era como a AIDS hoje, não tinha cura. O leproso tinha que viver numa espécie de aldeia, afastado da cidade, e se ele visse alguém são, ele tinha que gritar: leproso! Imagina viver desse jeito, viver rejeitado, viver afastado da sociedade, da família, viver apodrecendo em vida, porque era assim que vivia um leproso. E Jesus vai passando, seguindo o seu caminho. 10 deles encontram-se com Jesus e de longe gritam. Veja, eles gritaram de longe: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus falou: vai lá no sacerdote que vocês vão ser curados. Por que ele mandou no sacerdote? Porque o sacerdote podia atestar com autoridade que houve uma cura. Ou seja, não foi uma cura meramente psicossomática. Jesus transformou os corpos daqueles homens. E apenas um voltou para agradecer. Eram 10. 9 eram do povo de Deus, eram circuncidados ao 8º dia, eram do povo da aliança, eram judeus, israelitas, conheciam o Deus de Israel, tinham uma aliança com ele, mas não voltaram para agradecer. Um era pagão, de uma religião misturada, uma religião que misturava paganismo com fé no Deus de Israel. Era um samaritano que era tido como impuro por causa da mistura da sua religião. E esse homem volta para Deus, volta para Jesus, volta para agradecer. Nós estamos comemorando 53 anos da nossa igreja. E nós temos algumas coisas a aprender com essa passagem tão conhecida da Bíblia. Em primeiro lugar, nós precisamos entender
que a origem da ingratidão encontra-se em não ouvir a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. A origem da ingratidão está em não ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós escutamos a palavra de Deus, mas nós não ouvimos a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é o clássico Shema, ou a confissão de fé judaica, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é algo biológico, é algo mecânico, é algo do corpo. Eu escuto um monte de coisa, mas poucas eu ouço. Nós somos muitas vezes ingratos, porque nós não ouvimos a palavra de Deus. E a diferença de escutar para ouvir está no fato de que quando eu ouço, aquilo que eu ouvi faz diferença na minha vida. Se esses homens tivessem ouvido Jesus, eles teriam voltado. Eles só escutaram. Eles só queriam um milagre. E Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão bondoso, que embora eles fossem ingratos, Jesus não tirou deles o milagre concedido. Eles foram curados no corpo, somente porque a ingratidão impediu que eles fossem curados na alma. Quantas vezes nós somos ingratos pelo que nós temos? Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus aqui na igreja e somos instados, desafiados a sermos gratos pela nossa igreja, por aquilo que nós temos, mas nós preferimos reclamar, nós preferimos rejeitar. Eu quero dizer para você uma coisa: o povo da aliança, nesse texto, não usufruiu do milagre maior. Foi um pagão, foi um estrangeiro. E aí eu te digo, quantas vezes nós aqui dentro não usufruímos da bênção que Deus tem para nos dar aqui na igreja, e muitas vezes um estrangeiro passa aqui na porta e sai mais abençoado do que nós. Quantas pessoas essa igreja já abençoou? Quantas pessoas foram abençoadas com uma cesta básica, com um aconselhamento, com uma palavra de conforto, e hoje estão em outros lugares, talvez nem cristãos sejam, e nós não agradecemos pelo que nós temos. Você já pensou quanta coisa boa nós temos? É fácil dizer: ah, não, a nossa igreja é muito pequena, nós somos muito limitados, nós não sei o que, nós não sei o que. Nós temos muito a oferecer, e às vezes, por falta de gratidão, são os outros que usufruem da nossa bênção. Já pensou quanta coisa essa igreja tem oferecido? Quantas pessoas conheceram o caminho de Cristo aqui? Quantas pessoas saíram daqui hoje, e partiram para as missões, para o pastorado? Hoje eu trago para vocês um abraço do Giovanni Eduardo. Ele falou: a igreja me acolheu nos meus tempos de doidão. Eu falei: pois é, hoje ele é pastor, numa IPI, nem sei onde que ele está não, mas ele está aí. Ele falou comigo há pouco, antes do culto. Quantas pessoas saíram daqui do ministério? E nós temos agradecido. Pense bem. A ingratidão, ela nasce do fato de nós não ouvirmos a palavra de Deus, de nós apenas escutarmos a palavra de Deus. Outro dia eu estava vendo um pastor pregar e estava sentado ali pensando assim: ele está achando que nós estamos mortos. E o pior é que tem razão. Ele insistiu
pedia para que o povo respondesse, e a gente, uma letargia, uma sonolência. Irmãos, nós temos muito a agradecer. Se nós não agradecemos, é porque nós não estamos dando ouvidos à palavra, nós estamos só escutando. Por mais bonito que um sermão seja, se ele não for ouvido, apreendido, não vale nada. A palavra de Deus tem que mudar o meu coração e o seu coração. Em segundo lugar, nós temos que entender que a consequência do pecado é a falta de prosperidade. A consequência do pecado é a falta de prosperidade. 10 foram curados, 9 só no corpo. Apenas o grato foi curado no corpo e na alma. Só um ouviu, a tua fé te salvou, vai para a sua casa. Se nós não agradecermos, nós não prosperaremos. Coloque isso na sua cabeça. Você quer que essa igreja cresça? Quer mesmo? Comece a agradecer pelo que nós temos, porque se nós não agradecermos, nós não prosperaremos. A consequência da ingratidão é sempre a falta de prosperidade. Quando eu era pequeno, eu já fui pequeno um dia, tinha um desenho animado que chamava Lip e Hard. O Lip era um leão e o Hard era uma hiena. E a hiena Hard andava o dia inteiro dizendo assim: ó vida, ó céus, ó azar. E só atraía coisa ruim. Tem crente que é desse jeito. Não, o pastor é muito avacalhado. Depois que ele baixou aquela lombriga espiritual nele, o homem inchou. Não, esses presbíteros não tem jeito, tudo doido. Os diáconos, esses são os piores. Já pensou nisso? Não, conselho missionário não serve. Vê eles ajudar a gente a reformar a igreja aqui, estão mandando dinheiro para os outros lá no fim do mundo. Ninguém é bom. Eu cheguei a uma conclusão que nós somos uma comunidade de 100% de gente chata. Somos todos chatos. Todo mundo tem. Gente, vem parar com isso. Nós nunca prosperaremos se não agradecermos. Você já pensou naqueles primeiros homens que abriram essa igreja aqui? Se você ler a primeira ata, é muito interessante. Eles abriram a igreja no centro da cidade. Depois tiveram que vir para o bairro. Teve gente que não queria vir para o bairro e arrumaram uma confusão. Aqueles homens pagaram um preço. Aqueles homens lutaram. E nós estamos aqui hoje porque nós somos filhos espirituais daqueles homens. Começar a lembrar aqui quantos pastores passaram por aqui. Cada um deu a sua contribuição, a sua limitação humana, mas deu. Quantos presbíteros tivemos? Quantos diáconos tivemos? Quantos missionários daqui saíram? Nós temos que agradecer, porque a ingratidão impede a prosperidade. Ponha isso na sua cabeça. Ninguém que é ingrato prospera. Ninguém que é ingrato jamais prosperará, porque Deus não fica contente com ingratidão. Deus não se alegra com ingratidão. A ingratidão não traz bênção. Você já viu alguém resmungão prosperar? Não tem resmungão que prospera. O coração grato, ele faz a vida fluir com mais tranquilidade e ele traz a bênção de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou para adorá-lo. Deus nos criou para a gratidão. A
primeira pergunta do breve catecismo de Westminster diz: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós nascemos para sermos gratos. Nós temos que ser gratos porque respiramos, temos que ser gratos porque temos família, temos que ser gratos porque temos a Bíblia, temos que ser gratos porque temos igreja, nós temos que ser gratos, nós nascemos para ser gratos, e nem essa, nem nenhuma igreja no universo vai crescer se não agradecer, porque a ingratidão tem como consequência a falta de prosperidade. Entendamos isso. Em terceiro e último lugar, nós precisamos pensar em qual o remédio para a ingratidão. O remédio para a ingratidão é agir de acordo com Deus. Não adianta a gente ficar cantando, que é muito bom, pregando, louvando, se nós não agirmos. Essa semana eu falei lá no grupo familiar a diferença de crença e fé. Crença é uma atitude intelectual, é concordar com uma verdade. Fé é se comprometer com essa verdade. Então, se você quer curar a ingratidão, quer se tornar uma pessoa grata, o caminho é um só. Qual é? Agir como Deus manda que hajamos. Veja, aquele que foi grato dos 10 leprosos, o único que voltou, ele teve que andar. Ele voltou, ou seja, ele tinha ido aos sacerdotes, e enquanto os outros, cada um foi para o seu canto, ele voltou até Jesus. Voltar dá trabalho. Voltar quebra o nosso orgulho. Eu me lembro, na época que eu adoeci, e eu precisei baixar o hospital para entender de Deus, que Deus não me chamou para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono. Deus me chamou, foi das trevas para a sua maravilhosa luz, e para que eu pregasse esse recurso para todo mundo. Então, meu serviço é pregar, não interessa como nem com que nome. Eu tive que baixar no hospital para entender isso. Eu tive que baixar no hospital para valorizar essa igreja. Eu tive que baixar no hospital para gostar de gente que eu achava chata, e depois descobri que o chato era eu. Então, eu precisei baixar no hospital para aprender. Eu espero que você não precise, porque não é agradável. Mas entenda uma coisa: você tem que agir segundo o que Deus quer. Você tem que voltar. Você tem que voltar. E muitas vezes voltar, a gente tem que calçar a cara. Muitas vezes voltar, a gente tem que abrir mão de opiniões. Muitas vezes voltar, a gente tem que pegar o nosso ego e sacrificar no altar, como fez Abraão. Voltar não é fácil, mas aquele homem que voltou foi o único que ouviu as palavras benditas de Jesus: a tua fé te salvou. Nós ainda podemos prosperar, nós ainda podemos voltar, nós ainda podemos ser a igreja pujante que nós já fomos outro tempo. Outro dia eu estava conversando com a Lacia ali, a gente lembrando quando aqui tinha um conjunto coral, né? Quando a gente tinha EBF, né? Tínhamos atividades aqui. Nós podemos voltar tudo isso, mas voltar requer que nós deixemos o nosso ego de lado e comecemos a agradecer pelo que temos. Não temos tudo o que queremos, falta muito, mas o pouco que nós temos, nós já temos que começar a agradecer. Sabe o que é isso? Eu sou uma pessoa quase nada mística, então Deus, quando tem que falar comigo, ele tem que gritar. Não porque ele não fale bem, mas eu é que não escuto bem. Eu tenho otite espiritual, eu não escuto bem.
No dia que teve a Assembleia Geral aqui, terminou a Assembleia, a Cléo chegou para mim e falou assim, em outras palavras, você foi eleito porque você trabalha com eventos sociais. Beleza. Ótimo, que joia. Fui embora. Eu fui ordenado à noite, e quando eu estava saindo, a Carolzinha me chamou e falou assim, olha, eu queria te dizer uma coisa, você foi eleito para trabalhar com eventos sociais. Eu falei, epa, eu sou surdo, mas eu não sou burro, peraí. É Deus que está me falando isso, pela boca dessas irmãs. Uma não ouviu a outra, uma não viu a outra. É Deus que está me mandando um recado, então acorda essa manhã. Deus está te mandando um recado. Ele quer que você agradeça. Ele quer que você agradeça pelo que você tem. Pode ter pouco, pode ter quase nada. Podemos ser uma igreja que não está do tamanho que nós gostaríamos. Pode. Mas vamos agradecer pelo que nós temos. Se temos 60 membros, agradeçamos por cada um deles. Quem sabe, Deus, com a nossa gratidão sendo sincera, poderá elevar a sua graça sobre nós e nós conseguimos mais irmãos, mais novos convertidos. Mas sem gratidão, nós não chegaremos lá. Precisamos agradecer. O remédio para a ingratidão é agir da forma que Deus mandou. Está vendo as garrafinhas aí na frente? Você sabe quem são os meus maiores apoiadores? É o Felipe, que pega os lacres dos colegas dele na escola, e o Guilherme, que tem 8 anos. Hoje ele foi lá na casa da tia Lulu, que faz uma comida muito saborosa, e pegou lá um vidro de maionese cheio de lacre. São as crianças. Dos adultos eu tenho o Gladys que me ajuda. Claro, outros irmãos ajudaram também. Mas você já pensou um menino de 8 anos se disponibilizar para ajudar um serviço social? E ele viajou semana passada e esqueceu de trazer os lacres, veio todo triste de falar que estava pedindo desculpa porque ele não trouxe os lacres. Nós precisamos agradecer pelo que nós temos. Nós precisamos agradecer pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos idosos. Nós precisamos agradecer pelo que nós temos, porque quem vive na ingratidão vive andando para trás. Concluo dizendo o seguinte: quem quer ser feliz como igreja tem que ter o coração aberto para Deus falar. E às vezes Deus vai nos falar de uma forma que a gente não está acostumado a ouvir. Mas a palavra de Deus está sempre em consonância com a Bíblia Sagrada. Por isso, irmãos, vamos agradecer, vamos voltar e ouvir de Jesus: a tua fé te salvou. O que pode salvar a nossa igreja? A gratidão a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.